Olá, caro aluno, sou professora Márcia Baixa, estou com vocês na disciplina de Segurança, Trabalho e Saúde Ocupacional do curso de Gestão em Recursos Humanos. Vamos tratar agora da unidade 3. Quais são os assuntos que a gente vai trabalhar na unidade 3? Vamos lá. Na unidade 3, nós iremos trabalhar equipamentos de proteção, dividindo em equipamentos de proteção individual e coletivo, programas de segurança, como o PPRA e o PCMSO, atividades e operações insalubres e atividades e operações perigosas. Então, primeiro passo, a gente vai trabalhar agora, o primeiro ponto, é equipamentos de proteção. Esses equipamentos de proteção, eles podem ser divididos de duas formas. Os equipamentos de proteção coletiva e os equipamentos de proteção de uso individual. O nome já faz com que a gente deduza, né, que um é para um grupo de trabalhadores, que é o coletivo, e um outro equipamento é individual. Então, cada trabalhador terá o seu equipamento. Inclusive, aqui nos slides, eu coloquei duas imagens que favorecem a gente a ter esse entendimento, né? Então, o equipamento de proteção individual, alguns exemplos seriam óculos de proteção, luva, capacete, protetor auricular, que você tem de dois tipos. Esse que parece um fone de ouvido mais robusto é o abafador. E temos também o plug, tá? Esses equipamentos são considerados equipamentos de proteção de uso individual, então cada trabalhador precisa ter o seu. E temos também na imagem ao lado os equipamentos de proteção coletiva. Como o nome já indica, coletivo. Então, ele protege um grupo de trabalhadores. Alguns exemplos são o chuveiro de emergência, a própria sinalização de segurança, extintores de incêndio. Podemos citar outros como sistema de exaustão, ventilação mecânica, né? Então, equipamentos que são utilizados, que protegem um grupo de trabalhadores, tá? Então, um chuveiro de emergência, que é aquele chuveiro que é utilizado em locais em que existe a possibilidade da pessoa ter se sujar, de se melar com algum produto químico e é necessário mais rápido tirar aquela substância do corpo, então usa um chuveiro de emergência. Não é necessário ter um chuveiro para cada trabalhador. Você no setor coloca uma quantidade de acordo com a quantidade de pessoas que ali estão, né? Então imagine um chuveiro, 5 pessoas trabalham naquele laboratório, lógico, se houver um acidente a pessoa vai lá e utiliza esse chuveiro de emergência e tira o mais rápido possível a substância do corpo. Então esse é um equipamento de proteção coletiva, que é utilizado para proteger um grupo de pessoas. É importante, já que a gente está falando de equipamentos de proteção, falar sobre a NR6. A NR6 é uma norma regulamentadora que trata especificamente sobre equipamentos de proteção individual, que é o EPI. Tá? Então, o que a gente vai encontrar nessa NR6? Primeiro, ela vai definir o que é considerado como sendo um equipamento de proteção individual. Então, ela diz que é todo dispositivo de uso individual que vai proteger o trabalhador de um determinado risco. Tá? Então, esse dispositivo, esse equipamento é considerado como sendo um equipamento de proteção individual. Na NR6, a gente também vai encontrar as responsabilidades que a empresa, que o empregador tem quanto ao EPI e também responsabilidades que o trabalhador tem em relação ao EPI. Uma coisa que a gente vai sempre estar vendo dentro da legislação é que todo mundo tem responsabilidade. Da mesma forma que a empresa tem responsabilidade, o empregado também tem. Em relação ao EPI, a gente pode até citar algumas. Por exemplo, responsabilidades que a empresa tem em relação ao EPI. Primeiro, fornecer de forma gratuita ao trabalhador. E não é fornecer qualquer equipamento, é o adequado ao risco. Então, é obrigação da empresa fornecer ao seu trabalhador o equipamento de proteção individual adequado ao risco que ele vai estar se expondo. Tá? E não pode cobrá-lo, por isso que eu citei, de forma gratuita, tá certo? Uma outra responsabilidade que a empresa tem, não basta você entregar o EPI ao funcionário, você precisa treiná-lo quanto ao uso. Então, além de fornecer esse equipamento, a empresa tem a obrigação de treinar o seu funcionário da forma correta que ele vai utilizar, inclusive como ele vai guardar esse equipamento, como ele deve conservar e como ele deve fazer a higienização. A empresa, o empregador, também tem como a responsabilidade em relação ao EPI fazer periodicamente a higienização desses equipamentos, tá certo? Apesar dele instruir o funcionário como ele deve higienizar, a empresa também, em alguns períodos, vai depender do equipamento que está sendo tratado, né,
fazer essa higienização também desses equipamentos. Outra coisa, a empresa, ao entregar o equipamento ao funcionário, ela deve registrar essa entrega. Então, a gente tem um formulário que cada empresa pode ter o seu, montar o seu. O importante é que tenha algumas informações, como uma ficha de controle de entrega da EPI. E quais são as informações primordiais que essa ficha tem que conter nessa ficha? A data da entrega do equipamento, qual foi o equipamento, a quantidade, o CA. Mais adiante eu vou explicar a vocês o que é o CA. Um espaço para o funcionário assinar a data que ele está recebendo, uma outra coluna com a data de devolução desse equipamento e a assinatura do funcionário. É importante registrar não só a entrega, mas também a devolução daquele equipamento. Esse período de troca do equipamento é estabelecido pelo CERN, da empresa, pela CIPA, logicamente que isso vai depender do tipo de equipamento e da atividade que está sendo desenvolvida. Uma coisa é estabelecer um tempo de uso de um calçado de segurança para uma pessoa que trabalha no escritório, no almoxarifado. Outra coisa é esse mesmo calçado está sendo utilizado por um profissional na construção civil. Então, o desgaste é maior, o tempo de troca é menor, né? Então, você vai ter que trocar, o período vai ser menor porque o desgaste é maior. E isso a gente vai determinar dependendo da atividade e do equipamento que está sendo utilizado. Tá? É importante também a empresa dar meios para que o funcionário realmente guarde aquele equipamento. Porque a gente vai ver nas atribuições do trabalhador que ele tem a obrigação de guardar e conservar. Só que para isso ele precisa ter meios, né? Então, tem um armário onde ele guarde aquele equipamento, onde ele consiga controlar, já que é ele exclusivamente, já que é de uso individual, que vai utilizar aquele equipamento, ok? Então, vamos falar agora um pouco das responsabilidades do empregado em relação à EPI. A gente falou das responsabilidades do empregador, agora a gente vai falar das responsabilidades do empregado. Primeira responsabilidade do empregado, usar. Se você recebeu o seu equipamento, você tem que usar. Outra responsabilidade, guardar e conservar seu equipamento. Então, se a empresa lhe deu meios para que você guarde e conserve esse equipamento, faça isso. Porque no momento que você recebe, você assinou ali a ficha de controle que recebeu, é de sua responsabilidade aquele equipamento. Procurar estar sempre, lógico, fazendo uma higienização daquele equipamento, sempre estar utilizando da forma correta, né? Não utilizar o equipamento de forma improvisada. Por exemplo, tem umas pessoas que pegam o capacete, que é para estar na cabeça, e usa como cuia e senta em cima do capacete. Não deve ser feito isso, porque você pode comprometer as características daquele equipamento, ok? Então, apenas utilizar para a finalidade a que se destina. Se for constatado pelo trabalhador alguma irregularidade naquele equipamento, ele procure o empregador, mostre o que aconteceu, porque o empregador ele tem meios de entrar em contato, acionar o Ministério do Trabalho através daquele CA, daquele lote, daquele equipamento, para saber se existe alguma irregularidade naquele lote, né? E até mesmo fazendo essa denúncia junto ao Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho, que é o órgão que fiscaliza e emite o CA, que é o Certificado de Aprovação do Equipamento, tem como saber e identificar se é um erro de fabricação do equipamento ou se há algum lote em especial que está com algum defeito. Só para reforçar, que eu citei várias vezes essa questão do CA, o CA é um certificado de aprovação do equipamento. Então, todo equipamento, todo EPI, ele só pode ser fornecido ao trabalhador. A empresa só pode fornecer equipamento de proteção individual que tem o CA. O CA é uma numeração, só que essa numeração, ela representa que aquele lote daqueles equipamentos, eles foram testados. Então, é uma forma, inclusive, de assegurar que aquelas características que o fabricante ele diz que atende, realmente foram testadas e comprovadas e aprovadas. Quem é que faz isso? O Ministério do Trabalho, ele tem essa atribuição, ele pega esses lotes, é mandado para teste, depois de aprovado, ele emite um CA por lote. Então, lógico, não vai ser testado a unidade. Vão pegar amostras, né? Vai ser feito por amostragem, dentro daquele lote, algumas amostras e vão ser feitos os testes. Se for aprovado, vai ser emitido o CA. A empresa só pode fornecer o equipamento que tem esse CA. Inclusive, com o CA,
a gente tem como consultar no site do Ministério do Trabalho algumas informações referentes àquele equipamento. Então, sabendo o CA do equipamento, a marca do equipamento e o que é o equipamento, a gente entra no site do Ministério do Trabalho e tem como, inclusive, consultar a validade daquele equipamento e as características daquele produto. Tá? Então, é extremamente importante que a empresa só forneça o equipamento que tenha o CA, tá certo? E como eu disse a vocês, o Ministério do Trabalho ele vai estar fiscalizando e acompanhando o cumprimento das empresas em relação à NR6, também junto com os fabricantes de equipamento de proteção individual, né, e as empresas que fazem importação desses equipamentos. Quem vai estar fiscalizando é o Ministério do Trabalho, ok? Pois bem, então, agora a gente vai trabalhar alguns programas de segurança. Quais são esses programas? Eu citei os dois principais programas de segurança, que seria o PPRA, que é um programa de prevenção de riscos ambientais, e o PCMSO, que é um programa de controle médico e saúde ocupacional. Vamos inicialmente falar do PPRA. Existe uma norma regulamentadora que trata especificamente do PPRA, que é a NR9, que trata do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Esse programa ele faz um levantamento dos riscos que são encontrados dentro da empresa, onde a gente vai levar em consideração as atividades que são desenvolvidas, quais são os riscos por atividade, quais são as medidas de controle que a empresa adota para cada risco, né? Algumas medições. Quando a gente fala de risco ambiental, não basta eu identificar a presença desse risco, eu preciso saber a natureza, a intensidade, o tempo de exposição, a concentração, né, o tempo de exposição do trabalhador. Então, é importante que seja feita algumas medições. No PPRA aparecem essas medições. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Imagine que você encontrou no setor produtivo a presença do ruído. Tá, você foi lá, você percebeu que existe um barulho intenso, que existe um ruído intenso. Tá. Isso não é o suficiente para eu determinar que aquele ruído ele vai causar um dano à audição do trabalhador. Eu preciso saber, através de um equipamento, quantos decibéis, a medição daquele ruído, para eu saber a intensidade daquele ruído e também preciso saber quanto tempo aquelas pessoas passam se expondo àquele ruído. Então, essas informações também são contempladas dentro do PPRA para que a gente faça um levantamento de todos os riscos, de todas as intensidades de cada risco, quais são as medidas de controles que devem ser adotadas. Nesse programa é obrigatório ter um cronograma de ações. Esse cronograma vai ser estabelecido algumas sugestões para que a empresa ela atenda, né, que ela faça como a implantação de alguns programas, treinamentos, palestras, e com os períodos para cumprimento, né, dessas ações. No PPRA também a gente faz um levantamento, como eu falei, de atividade por atividade, para ser levantado os riscos e as medidas de controle, ou seja, os EPIs e os EPCs que vão ser adotados para cada situação, ok? O PPRA, ele é cobrado do empregador, da empresa, independente da quantidade de funcionários. Se a empresa tem um funcionário, ela precisa ter um PPRA. Esse programa, deve ser guardado e arquivado dentro da empresa por, no mínimo, 20 anos. Ou seja, a fiscalização pode cobrar de você esse documento até de 20 anos para trás. Então, esse documento, normalmente ele é elaborado por profissionais da área de segurança, que tem esse conhecimento técnico para fazer esse levantamento. A empresa, ela precisa ter esse documento base nas suas instalações, porque se chegar uma fiscalização, pode ser cobrado, ela precisa apresentar. E, como eu falei, deve ser guardado por, no mínimo, 20 anos. Okay? Vamos agora falar do PCMSO, que é um outro programa, só que é um programa voltado para a saúde ocupacional, é um programa de controle médico e saúde ocupacional. Apenas quem pode elaborar o PCMSO é o médico do trabalho. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai colocar informações nesse programa referente à medicina do trabalho. Então, quais são as atividades, quais são as doenças que cada atividade pode vir a apresentar, quais são os exames exames complementares que cada atividade, que cada
função dentro da empresa precisa ser exigido daquele funcionário fazer, né? Dentro desse do PCMSO, que é tratado na NR7, né, a norma regulamentadora 7, é citado também todos os exames, como o exame admissional, o exame periódico demissional, exames de mudança de função, de retorno ao trabalho. Então, os períodos para cada função, para cada atividade, quem vai determinar é o médico, dependendo da exposição de cada situação. Certo? Então, o PCMSO, assim como o PPRA, ele deve ser guardado e arquivado na empresa por, no mínimo, 20 anos também, tá certo? A empresa, independente da quantidade de funcionários, precisa ter o PCMSO. E esse documento, precisa ter um documento base que também está sujeito a uma fiscalização, chegar a uma inspeção do Ministério do Trabalho, vai ser cobrado e a empresa precisa apresentar esse programa, ok? Bem, vamos falar agora um pouco sobre atividades insalubres, tá? Existem atividades que podem causar um dano à saúde do trabalhador. Essas atividades são conhecidas como atividades insalubres, ou seja, é uma atividade insalubre que pode vir causar uma doença, adoecer o trabalhador, tá? Hoje, nós temos o NR que trata de atividades e operações insalubres, que é a NR15. Dentro da NR15 vai se falar de limite de tolerância. O que é o limite de tolerância? É o limite mínimo ou máximo de exposição que o trabalhador possa vir a ter uma situação que não venha causar um dano à sua saúde. Então, para cada risco, nós temos um limite de tolerância. Um exemplo, para o ruído. O ruído é estabelecido na NR15 que para uma jornada de 8 horas de trabalho, o trabalhador, para o ruído contínuo e intermitente, ele não pode se expor a mais de 85 decibéis. Esse é o limite de tolerância. Para uma jornada de 8 horas, ele não pode se expor a mais do que 85 decibéis. Tá? Então, é em cima da NR15, dessas atividades que são consideradas insalubres, que existe o adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade, ele é dividido em 10, 20 ou 40% do salário mínimo da região. Então, depois de comprovado que aquele trabalhador, ele desenvolve uma atividade que é insalubre, aí vai ser determinado se vai ser, dependendo da atividade, 10, 20 ou 40% do salário mínimo da região. Agora, o que é importante? É ter um entendimento que na NR15 vai ser dado os limites de tolerância. Então, não basta você encontrar o ruído. Você tem que saber se aquele ruído, ele vai vir causar um dano ao trabalhador e para isso é que eu tenho o limite de tolerância. Para identificar se, comparando com o limite estabelecido pela legislação, a empresa vai ser necessário pagar esse adicional de insalubridade ou não. Okay? Temos também um outro adicional, que é o adicional de periculosidade. Esse vai ser para as atividades que são atividades e operações perigosas. E existe também uma norma, que é a NR16, que trata de atividades e operações perigosas, tá? São atividades que existe um risco alto, elevado, são atividades que são consideradas perigosas. O adicional de periculosidade é 30% do salário do trabalhador, diferente do adicional de insalubridade, que pode ser 10, 20 ou 40% do salário mínimo da região. Periculosidade é 30% do salário do trabalhador, então se ele receber 3 mil, é 30% de 3 mil. Tá? Então, Márcia, quem é que tem direito a receber a periculosidade? Por quê? Pela insalubridade vai depender da exposição que o trabalhador está tendo a um determinado risco. Dependendo do risco, aí a gente vai na NR15, tem que ser feitas as medições, vai ser comparado o limite de tolerância para estabelecer se ele vai ter direito ou não à insalubridade. No caso da periculosidade, a norma estabelece que pessoas que trabalham com manuseando, transportando, armazenando produtos inflamáveis, produtos explosivos, eles recebem um adicional de periculosidade. Além de que pessoas que trabalham também com eletricidade e alta tensão, trabalham com radiação, também vão estar recebendo a periculosidade. E pessoas também que trabalham com armamento, com munição, tá? E que trabalham com segurança. Aí, igual a chama de segurança patrimonial, em que ele trabalha com armamento, tá? Com munição. Então, essas atividades são atividades em que o trabalhador ele pode sim pleitear o adicional de periculosidade, que é 30% do salário dele. Ok? Bem, pessoal, então finalizamos a unidade 3.
Reforço mais uma vez a importância da leitura do guia, da leitura do livro que vocês encontram no ambiente. Façam as atividades avaliativas, participem dos fóruns e mandem as dúvidas para os tutores. E bons estudos e até a próxima. Olá pessoal, sou a professora Márcia Bastos, estou com vocês na disciplina de Segurança no Trabalho e Saúde Ocupacional. Vamos trabalhar agora a unidade 4 do curso Gestão de Recursos Humanos, ok? Bem, o que é que nós iremos ver na unidade 4? Vamos para os slides. Na unidade 4, nós iremos trabalhar um pouco da gestão de SSO, que é Segurança e Saúde Ocupacional. Iremos falar também de ergonomia, treinamentos de segurança e sua importância, e também iremos tratar um pouco sobre a qualidade de vida no trabalho, tá? Vamos inicialmente falar sobre a gestão de segurança e saúde ocupacional. Olha, é importantíssimo que a empresa ela tenha um comprometimento em estar atuando na gestão de SSO, tá? Por que é importante? Porque a gente necessita do comprometimento de todos, do gestor da mais alta hierarquia até o mais baixo. A gente precisa, para que a segurança ela realmente funcione de forma eficiente, a gente precisa que todos os setores, que todas as unidades, elas estejam comprometidas. E para isso a gente utiliza algumas ferramentas, alguns programas voltados para a segurança no trabalho. Uma ferramenta bem interessante de gestão que a gente pode estar utilizando para até dar uma continuidade aos processos e procedimentos já existentes em relação à segurança no trabalho da empresa é o ciclo PDCA. Então, vamos aqui para o slide. Eu coloquei aqui um modelo do ciclo PDCA. É uma ferramenta de melhoria contínua que a gente pode estar utilizando. Apesar de ser uma ferramenta voltada para a qualidade, é uma ferramenta que cabe perfeitamente na área de segurança do trabalho. Tá? Então, imagine, através dessa ferramenta a gente pode trabalhar a gestão, de fazer o nosso planejamento do que precisa ser feito, que precisa ser melhorado, Esse ciclo PDCA, ele é dividido em 4 etapas. A primeira etapa é o plan, que é o planejar, onde você vai localizar os problemas e estabelecer planos de ação, o que a gente quer resolver, qual é o problema que a gente quer resolver. Depois a gente vai colocar qual é a metodologia, como a gente vai executar, que é o do, o fazer. Depois a gente vai verificar, ver se nós conseguimos atingir as metas, fazer uma auditoria para ver se a gente conseguiu atender aquela nossa necessidade. E depois a quarta etapa e última seria a ação. Se você concluiu o seu ciclo perfeitamente e conseguiu atender seu objetivo, você vai sugerir ações para melhorar, sempre cada vez mais. Se você não conseguiu atender esse seu ciclo, esse seu planejamento, você vai sugerir medidas de ação para que a gente consiga solucionar, então, aquele problema que você quer discutir ou que você quer resolver, aquela situação, aquele estudo de caso em especial, Bem, essa ferramenta do ciclo PDCA, como eu falei, é uma ferramenta que é da qualidade, mas que pode ser utilizada perfeitamente na área de segurança. Existem outras ferramentas que a gente pode estar utilizando, inclusive, para atuar na investigação e análise de acidentes, Existe o Chikawa, que é conhecido como espinho de peixe, que é muito utilizada no setor de segurança para investigação e análise de acidentes de trabalho, É importante reforçar que a gestão de segurança, ela tem que ser feita e ser compreendida, aceita por todos, Então, todo mundo pode contribuir, deve contribuir, não achar que a gestão de segurança é feita apenas pelo setor de segurança, porque senão a gente não vai conseguir atingir nossos objetivos. Todos os profissionais, todas as funções e funcionários da empresa, eles precisam estar comprometidos. A segurança, ela é feita por todos e não por um setor em especial. Pois bem, vamos falar agora um pouco sobre ergonomia. Ergonomia, ela trata da adaptação do homem à máquina, do homem ao seu ambiente de trabalho, tá? Há um tempo atrás, o que a gente via muito? Era fabricado uma máquina em que eu tinha que identificar um trabalhador que tivesse o biotipo necessário para operar aquele maquinário. Essa realidade não é mais já está ultrapassada, A nossa atual realidade hoje é o fabricante, ele constrói a máquina e a máquina ela vai se adaptar a qualquer biotipo,
Um exemplo que a gente pode estar passando para vocês é o próprio mobília ergonômica de uma pessoa que trabalha no escritório. Hoje uma cadeira, ela é feita de uma forma em que ela vai se adaptar a qualquer biotipo. Ela vai ajustar a altura, o assento, o encosto, a altura do braço, né? Então, tudo isso é o que a gente chama de ergonomia. A ergonomia, ela trata justamente a adaptação, né, para favorecer tanto o trabalho quanto o trabalhador. Logicamente que ela dá um conforto melhor ao trabalhador. Lógico, o trabalhador que ele está desenvolvendo suas atividades com um conforto, com adaptação mais interessante para que ele desenvolva com mais excelência e eficiência o seu trabalho, isso também vai se repercutir na produtividade, né? Então, a ergonomia, ela trabalha muito essa questão da facilitação, inclusive não só em equipamentos, em maquinários, como também em procedimentos que podem ser adotados que venham a facilitar aquela atividade, aquela tarefa, né? Aqui no slide eu coloquei um conceito, porque nós temos uma NR, que é a NR17, que ela trata especificamente sobre ergonomia. E o que é que diz a NR17? A NR17, ela visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho, às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente para o trabalhador. Então, a ergonomia, ela é uma ciência que vem a estudar essa adaptação do trabalhador para suas condições de trabalho e que vem a favorecer. E a empresa que tem o cuidado de ter esse investimento com a ergonomia, ela percebe que ela tem, a longo prazo, uma melhor produtividade e aquele investimento ela vai se tornar algo que vai cada vez mais melhorar a produção e os índices de produtividade do seu colaborador e da empresa de uma forma geral, ok? Bem, vamos agora falar um pouco sobre qualidade de vida. Olha, a gente falou sobre a gestão da segurança no trabalho, falamos sobre a ergonomia. A ergonomia tem tudo a ver com a qualidade de vida, porque como a gente fala em facilitar, em adaptar, né, as condições de trabalho para o trabalhador, o que vai se repercutir positivamente na empresa, a gente também está falando de qualidade de vida. Porque o funcionário que ele tem no seu posto de trabalho, no seu ambiente de trabalho, as condições necessárias para que ele desenvolva sua atividade satisfeito, confortável, de forma segura, também a gente está tratando de qualidade de vida. Aqui nos slides eu coloquei, de acordo com o Chavinato, algumas componentes que ele atribui como sendo componentes que auxiliam na qualidade de vida no trabalho para o funcionário, né? Então, o primeiro ponto, ele trata a questão do trabalho que vale a pena. Lógico, é primordial que o trabalhador, ele faça aquilo que ele goste, né? Imagine você todo dia sair da sua residência para desenvolver uma atividade que você não gosta. A tendência é que a longo prazo você pode até adoecer por uma insatisfação que você vem carregando todos os dias, né? Se a gente for parar para analisar, a gente passa muito tempo no nosso ambiente de trabalho, né? Então é importante que a gente desenvolva um trabalho que a gente considere que vale a pena, que a gente goste. Outra coisa que é importante e que traz muita qualidade de vida para o trabalhador, as condições em que ele está desenvolvendo a sua atividade. Todo mundo quer sair de casa, ir para o seu trabalho e voltar para a sua residência, para os seus familiares, com a sua integridade física e psicológica assegurada. Então, é muito importante para o trabalhador ele se sentir seguro no seu ambiente de trabalho. Isso também possibilita a ele uma maior qualidade de vida, porque ele vai estar desenvolvendo atividade no local em que ele tem a tranquilidade de saber que a empresa se preocupa com a segurança dele, que ao final do dia ele vai voltar para casa, para os seus familiares, e também a tranquilidade que é passada para os seus familiares de saber que aquela pessoa, aquele ente querido, está indo para o local em que se preocupa também com a segurança dele e com a integridade e a saúde dele. Outra coisa que é importante quando a gente fala de qualidade de vida, que tem tudo a ver, que a gente também não pode desconsiderar, é o trabalhador ele sentir que ele recebe uma remuneração justa pelo seu trabalho. Poxa, todo mundo
tem suas responsabilidades, tem suas contas para pagar. E ele quer sentir que aquilo que ele desenvolve como atividade laboral, ele está sendo sendo bem remunerado, né? Então isso proporciona para ele uma tranquilidade, é algo também que torna-se motivacional para que ele se dedique mais, que ele tenha o discernimento de saber, poxa, eu estou numa empresa que se preocupa com a minha segurança, mas também que ela me remunera de acordo com o mercado, eu estou sendo bem remunerado. Isso é positivo também no que a gente fala em relação à qualidade de vida no trabalho. A supervisão competente é importante, porque é importante a gente receber do nosso supervisor, do nosso superior, né, feedbacks, né, dizer como a gente está desenvolvendo nossa atividade, o que é que a gente pode melhorar, críticas construtivas, não simplesmente você apontar os erros, mas sim dar um feedback para o trabalhador, em que ele pode melhorar, em que ele pode investir mais, em que ele está acertando, né? Sempre um elogio. Isso é algo que faz com que o trabalhador se sinta motivado a sempre estar desenvolvendo cada vez mais um trabalho melhor, né? Outra coisa que é de extrema importância para a qualidade de vida no trabalho é a oportunidade de crescer. Todo mundo, quando ele ingressa numa empresa, realmente pretende ali desenvolver sua atividade, ter oportunidades que ele consiga crescer cada vez mais, né? Tanto a questão profissional, pessoal, intelectual também, empresas que proporcionam ao funcionário, incentivam o funcionário a estar sempre estudando, a estar sempre se aperfeiçoando. Então, a forma também de estar estimulando esse funcionário a estar tendo mais a visibilidade no mercado, garantindo a ele que ele atenda as oportunidades, né, que a empresa está dando a ele, né? O funcionário dessa forma também fica mais motivado e também vai repercutir na qualidade de vida desse funcionário. E também uma empresa que seja justa, que o clima seja bom entre os funcionários, que a empresa seja transparente, quando houver processos internos, né, que tudo de forma transparente, que todo mundo tenha a opção, a oportunidade de desenvolver seus talentos, né? Isso é algo também que o funcionário, ele visa bastante, tem interesse e para ele considera como sinal algo muito positivo e que faz com que ele fique satisfeito, consequentemente ele tenha um prazer em estar naquela empresa, em vestir a camisa, em fazer parte e consequentemente ele também vai estar trabalhando de forma em que a qualidade no trabalho esteja em primeiro lugar, né? Bem, pessoal, nessa unidade 4 nós trabalhamos alguns assuntos como a gestão da segurança, reforço mais uma vez a importância do comprometimento de todos. Nós temos diversas ferramentas que podem ser utilizadas para estar atuando na área de segurança no trabalho e também da saúde ocupacional. Falamos também um pouco da ergonomia, em que a ergonomia ela vem a facilitar, né, e que ela traz de benefícios para o trabalhador e para a empresa, né, e também, de uma certa forma, a qualidade de vida que o funcionário, que todo mundo, ele busca, né, a qualidade de vida no trabalho, né? O que a empresa representa para ele, já que ele passa tanto tempo no seu ambiente de trabalho, e o ideal é que ele consiga desenvolver essas atividades de forma satisfeita, de forma motivada, e isso também é uma forma de se prevenir doenças, né? Hoje a gente sabe que tem uma doença que está sendo muito acometida os trabalhadores, que é o estresse, né? Trabalhadores que se passam por altos níveis de estresse, terminam adoecendo, né? Então, o funcionário, quando a empresa tem um cuidado também em promover, motivar, em promover a qualidade de vida no trabalho, né? É uma forma também de estar diminuindo essas doenças. E também os acidentes, porque já foi se percebido que o funcionário insatisfeito, ele está mais propenso a se acidentar, porque ele já não faz aquela atividade com a atenção necessária, ele já chega no ambiente de trabalho querendo que o expediente acabe, porque ele não suporta aquilo, ele está insatisfeito. Então, a qualidade de vida no ambiente de trabalho, ela também é uma forma da gente estar trabalhando e controlando os acidentes e as doenças. Bem, reforço mais uma vez a importância da leitura do book, né, do livro-texto, da disciplina, da leitura dos guias,
Nos guias são contemplados os principais assuntos, então é importante unir a leitura do livro com a leitura do guia, resolver as atividades avaliativas, e a partir dessas atividades que a gente consegue identificar as dúvidas, né, que precisam ser solucionadas. Participem dos fóruns, entrem em contato com os tutores e mandem suas dúvidas. Desejo a vocês um bom estudos e até a próxima.